Olá pessoal, beleza? Aqui Ivan do canal Opinião Investimentos. Hoje é dia de falar da Copel, resultado segundo trimestre de 2022. Como já é de praxe, faço panorama geral, analiso a empresa por completo. Teve aqui um prejuízozinho nesse trimestre, mas nada muito relevante. O importante é a gente ir lá no Status Invest, conforme a gente sempre faz. Já estou olhando aqui, já deixei aberto aqui o PVP histórico, preço sobre o valor patrimonial. A gente vai olhar que o preço dela, né, a cotação, o valor nominal da ação sempre está subindo, pelo menos nos últimos 5 anos. É uma estatal do governo lá do Paraná. Em relação à cotação, ela gera valor para a sociedade, portanto, também gera valor para o cotista. Com relação ao PVP, hoje, no momento da gravação desse vídeo, está em 0,94, está até que o Status Invest fala que ele está 27% acima da média. Você vê que já negociou a 0,50, já negociou em 2017 a 0,45. Na verdade, isso acaba, não é uma distorção. Você vê que tem os altos e baixos, mas nada muito horrível. Com relação ao preço sobre o lucro, hoje na gravação do vídeo está 5,77, no caso que está bem barato, está 20% abaixo da média. Muito bom, está bastante barato, porém, que nos últimos 5 anos parece um reloginho. Nem parece que teve crise sanitária. Realmente teve um bom desconto. Quem comprou mais ou menos lá por volta de R$ 3,49, dia 23/3, quem teve coragem se deu muito bem. No momento da gravação desse vídeo, a cotação está 7,5, uma valorização quase 8% em 12 meses. Lembrando, é uma estatal, porque eu peguei a CPLE6. Ele também tem a 11, tem a 3, tem a 5, porque a 6 é que tem a maior liquidez. Não vou entrar muito na classificação de ações, que não é o objetivo de agora. Com relação aos dividendos, o importante que é olhar a política de dividendos. Só ressaltando que eu já fiz outros vídeos, também pelo menos 2 vídeos da Copel. Vou deixar na tela final para você continuar aqui, para você continuar aprendendo a investir. Vou deixar também no card, vou deixar aí para você assistir depois desse, para você saber acompanhar aí o histórico da empresa. É bem importante, a gente tem sempre estar acompanhando, não necessariamente todo trimestre, mas pelo menos umas 2, 3 vezes por ano a gente tem que dar uma olhada no resultado. Isso é muito importante. Lembrando, pedir a gentileza, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se você não for inscrita, se some aí. Nós já chegamos aí, quase, já estamos aí no momento da gravação desse vídeo com uns 1.000 inscritos. Muito obrigado. Mas olhando o lucro, se o lucro é positivo, caso olhando o ano, e aí você tem que ver a alavancagem. Se a alavancagem for menor que 1,5, mas já vai ver que é menor, está em 1,3 vezes, ou seja, dívida líquida sobre EBITDA. Por mais que a dívida líquida esteja aumentando, se o EBITDA aumentar também, como é uma fração, essa porcentagem, esse número 1,5x, 1 ano e meio de EBITDA paga toda a dívida líquida. No momento estamos em 1,3. É algo a ser observado, porque na outra vez, no outro trimestre, estava 1. 1 EBITDA pagava a dívida líquida, ou seja, quanto maior essa porção, quanto maior, se for passar de 1,5, por exemplo, for 1,6, os dividendos passam a ser 50% do lucro líquido. No caso, com 1,5 é 65% do lucro líquido, o que significa, evidentemente, mais dividendos. Com relação às datas, normalmente ele paga. No 2021 ele pagou 11/8, pagou 3/4, pagaram em 3 datas diferentes. Embora sejam vários pagamentos a vários títulos, normalmente as datas são diferentes, mas datas de pagamento, várias datas de pagamento iguais também. Tem aqueles vários pingadinhos, mas o que é bom, está aqui no Status Invest, o cálculo do Status Invest, um dividend yield de quase 17% nos últimos 12 meses. É a elétrica aí que está pagando muito. Mesmo lembrando que isso é bom dizer que é Copel, a Companhia Paranense de Energia. O controlador dela é o governo do estado do Paraná. Eu sei que tem pessoas que não gostam de investir em estatal, por isso que eu ressalto, mas já viu, a cotação cresce, é quase que um reloginho, e mesmo assim ela está bastante barata. Falamos sobre a política de dividendos e falando da alavancagem. Como eu falei, ela está em 1,3 vezes o EBITDA, geração de caixa de 1,4 bilhão, está muito bom. Seja está abaixo de 1,5, então entra naquela regra 65% do lucro líquido, mas tem que olhar porque essa taxa está aumentando. Com relação ao EBITDA ajustado, aqui teve aumento, né, no segundo trimestre de 2021, 1,3 bi, e agora está 1,5 bi. Com relação à receita
operacional, caso a receita operacional do total ali da empresa, né, todo o fornecimento de energia, distribuição de gás, suprimento de energia elétrica, tudo aqui dá 5,8 bilhões. Vamos dar uma olhada aqui, os custos, o importante aqui são os custos. Depois a gente olha o tabelão, a gente olha o panorama geral. Os custos da empresa estão diminuindo porque, tá aqui ó, evolução do quadro de pessoal. Pegar de 2017 até o segundo tri de 2022, houve uma queda aqui de quase 28% no quadro de pessoal. Está diminuindo tudo. A geração e transmissão não, mas está diminuindo a distribuição e alguns outros aqui. São provavelmente questões burocráticas. A geração e transmissão, que é o principal, também diminuiu, mas não diminuiu tanto assim. Normalmente o que estatal, o principal é geração e transmissão. Distribuição também, ela está em todos os ramos. Provavelmente outros aqui são setores administrativos e tal. Por isso que eu falei que essa empresa é bastante interessante. Isso vem caindo paulatinamente. É uma estatal. Normalmente estatais a gente sempre entende que sempre ela quer crescer mais e aqui não está diminuindo. Pelo menos o governo do Paraná também. A Sanepar é um exemplo também. Né? O governo do Paraná ele não faz muita ingerência política ali na empresa. Ali. Claro que tem sempre o risco, mas tanto a Sanepar quanto a Copel, são duas empresas, não são blindadas, mas são empresas que o governo não costuma mexer tanto assim. E o resultado líquido consolidado, que houve sim um prejuízo aqui de 522 milhões, no outro tinha sido um resultado de 1,5, um bi, né, praticamente 1 bi, mas aqui o resultado financeiro foi o que mais impactou, e aqui ele diz, né, que foram os efeitos da lei 14.385 com a provisão para destinação de créditos de PIS e COFINS com efeito líquido de 1,2 bilhões. Na verdade, se não fosse isso, o lucro teria sido de 666 milhões, ainda seria mais baixo que o outro lá, mas seria um lucro positivo. Porque essa questão é só devolução. Na verdade, quando a gente entra na lei, não vou entrar aqui para o vídeo não ficar muito chato, essa lei diz que é devolução. Na verdade, as empresas, em algum momento da vida, receberam mais PIS, ou cobraram mais PIS, cobraram mais COFINS e agora estão tendo que devolver para a população. Então isso impactou bastante esse resultado, mas a gente vai acompanhando quando sair o terceiro trimestre, quarto trimestre, que é o principal, que é o que fecha o ano. Na verdade, a gente vai ver como que ela se comporta. De lá para cá tem dado bastante lucro, mas agora está bastante tranquilo. Quando eu falei, a dívida aumentou. Com relação à dívida líquida, como eu falei, ela vem aumentando ao longo do tempo. Eu abri aqui o Oceans 14 para dar uma olhada aqui a dívida líquida. Você vê, de 2018, 2019 diminuiu um pouquinho, diminuiu para 2020, mas de 2020 para cá veio disparando, porque ela também está fazendo investimentos aí na área de geração, distribuição. É normal ter essa dívida, mais com relação, como eu falei, a dívida líquida sobre EBITDA, é uma questão a ser olhada, né, ser verificada, porque desde 2017 era 3 vezes. 2018, 2019 começou a diminuir, chegou a 1,3. Em 2021 foi um EBITDA, já pagava toda a dívida, mas já voltou a aumentar um pouquinho, 1,3. A gente tem que torcer para que não fique, né, acima de 1,5 por causa dos dividendos. Com relação ao lucro, vamos olhando que também o lucro sempre aumenta. O lucro, na verdade, a receita sempre aumenta e o lucro nem tanto. O lucro fica meio estacionado ali, lembrando que é uma estatal, mas também aqui de 2019 até para 2021 deu um salto. Em 2021 terminou com lucro líquido de 5 bilhões. Agora 2022 é só uma projeção, não tem problema nenhum, ou seja, é uma ação que paga bons dividendos, é uma ação que, apesar de toda a valorização dos últimos 5 anos, também ainda está barata, é uma estatal, por isso que tem que ter o desconto. Obrigado por você ter ficado até aqui, eu vou deixar aqui na tela final os últimos vídeos que eu fiz sobre a Copel, para você continuar aqui. Se inscreve aqui no canal, eu espero ver você no próximo vídeo.